Então, agora vamos fazer a revisão do circuito, onde temos uma lâmpada fluorescente, né? Que foi a experiência onde vimos a correção do fator de potência, né? O primeiro passo é ligarmos a bancada, né? A rede monofásica, né? Depois, se não estiver ligado, ligar a chavinha aqui, liga, desliga, né? Aqui. Ela pode ligar ou desligar, né? A bancada. Nessa experiência temos um voltímetro, né? Um amperímetro e um watímetro, né? Começando com o processo, nessa experiência não é necessário, né, alterar ligações, já está tudo montado, basta efetuar as medidas, né? O que já está ligado, já está tudo ligado corretamente para fazer as medidas. Então, começando com a medida de tensão. Aqui estamos na escala de 150, né? Pois, como está na rede monofásica, né, a tensão é próximo de 127 volts, né? Então aqui podemos ler ou na escala de 100 ou na escala de 30, né? O primeiro passo, olhando aqui o final da escala. Se aqui, como o aparelho está no 150, quando o ponteiro chegar ao final, nós temos 150 volts de tensão, né? Então, posso encontrar o meu fator multiplicativo dividindo esse valor aqui, que é o 150, pelo máximo da escala onde eu quero ler. Por exemplo, 150 dividido por 100, né? Vai dar 1,5. Aí eu vejo onde o ponteiro parou na escala de 100, né? Então, o ponteiro parou aqui entre o 80 e o 100. Para eu definir com precisão qual é esse valor, basta fazer 100 menos 80. Então a diferença aqui é 20, né? E ver quantas divisões eu tenho entre o 80 até o 100. Então temos 10 divisões. Então eu faço os 20, né? Que é 80 menos 100 menos 80, dividido por 10 divisões. Então cada divisão aqui vale 2. Então eu tenho 80, 82, 84, 86, né? Como o fator aqui é 150 dividido por 100 dá 1,5 vezes 86, o valor obtido será próximo dos 127. E se vermos na escala que vai até o 30, né? O ponteiro parou entre o 25 e o 30, né? Pelo mesmo processo, fazendo 30 menos 25, temos 5, né? E aqui temos 10 divisões, então 5 dividido por 10, cada divisão vale meio, né? Então, né? Aqui conforme os cálculos aqui, né? Deu próximo de 127, né? Na de baixo onde havíamos lido, né? Deu 86 vezes 1,5, que dá 129, né? E agora na escala de 30, né? O mesmo valor. Então, se cada divisão aqui na escala de 30 vale meio, do 25 ao 30, tá, o ponteiro pegou 25,5, 21. Não, 26, perdão. 26. Então é 26, né? Vezes 150 dividido por 30. 26 vezes 5. Então 26 vezes 5 vai dar 130 volts, que deu próximo da escala de baixo. Então não importa a escala que você vai ler. Seguindo este processo, a tensão será medida corretamente. Agora vamos para o amperímetro. No amperímetro, né? Como foi visto, né, quem viu esse laboratório, podemos notar a correção de fator de potência. A correção de fator de potência ela implica, né, em ligar capacitores, né, em paralelo no circuito, que nem está o esquema aqui. Capacitor em paralelo, nós somamos as capacitâncias. Cada capacitor aqui, né, é de 8 microfarad. Então, vou pedir aqui para focar no amperímetro, né?
e eu vou ligar um capacitor. Olha o que acontece com a corrente. A corrente abaixa, né? Pois o capacitor cria uma potência reativa, né? Que ela vai contra a potência indutiva gerada pelo reator da lâmpada, né? O que corrige o fator de potência. Ou seja, como a tensão é constante e também veremos que a potência não muda, ó, eu vou ligar e desligar capacitores, ó. O potenciômetro, o vatímetro não muda, né? E o voltímetro também não. Porém, o amperímetro, quando eu ligo ou desligo capacitores, a corrente muda, né? Pois quando ligamos capacitores, essa potência reativa capacitiva, que vai contra a potência reativa indutiva do indutor, né? Faz com que a potência aparente do circuito reduza. Lembrando só que potência aparente é o produto entre a tensão e a corrente, né? O que diminui o ângulo, né? Então, aqui no amperímetro, né? Vou medir a corrente. Vou deixar 2 capacitores ligados, né? Onde temos a melhor condição de fator de potência obtida nessa experiência. E vou medir a corrente. Então a corrente aqui neste caso, né, com 2 capacitores ligados, ou seja, aproximadamente 16 microfarads de capacitância no circuito, né, o processo para a medida da corrente, né, é um pouco semelhante à tensão. O primeiro passo é ver onde que é o final de descarga. O cabo aqui, ó, está ligado. O cabo comum não se altera, né? Isso aqui pode ser um sinal de mais e menos ou pode ser uma senoide, dependendo do aparelho. Porém, o que a gente temos que olhar é o cabo onde tem um valor indicando. Aqui está o 1,2, né? Então, ou seja, se o ponteiro chegar ao final, nós teremos 1,2 amperes de corrente, né? Aqui, nessa medida, o valor deu entre o 0,4, né? E o 0,6, olhando na escala de 1,2. Então, 0,6 menos 0,4 dá 0,2. Do 0,4 ao 0,6 temos 10 divisões. Então, fazendo 0,2 dividido por 10 divisões, então cada divisão vale 0,02 amperes, né? Então, está no 0,4, né? Andou uma divisão, 0,42, 0,44, né? 0,46 amperes é a corrente obtida. Olhando aqui mais de perto, né, dá para ver que é 0,46, né? Se agora vou desligar o capacitor, né? E aqui a corrente aumenta, está próximo de 1. O aparelho, né? Se a gente não sabe qual a corrente que a gente vai medir, no caso aqui não devemos alterar a ligação, mas eu só vou alterar aqui para uma escala maior do que a que eu estava usando, né? Então aqui, ó, dá para medir também, só que agora eu olho na escala de cima, né? Que nem está nesse aparelho. Então o que a gente tem que ver, né? É o mesmo processo. Se eu fizer 3, né? Eu posso ler na escala de baixo se eu quiser também. Se eu fizer 3 dividido por 1.2 e multiplicar pelo valor lido na escala de 1.2, eu também vou ver eu também vou conseguir obter a mesma corrente, né? Porém, já tem uma escala que vai até 3, né? Dependendo do aparelho, pode ser embaixo ou pode ser em cima, né? Então tem que olhar aqui em cima primeiro, né? Aonde o aparelho está ligado, né? Se está ligado, e procurar, né, no amperímetro uma escala semelhante, porque 3 dividido por 3 é 1 e fica um valor mais fácil de fazer as contas, né? Então 3 dividido por 3 dá 1. Aqui do 0 ao 1, né? Tem 10 divisões. Então cada divisão vale 0,1. E o ponteiro está bem no 0,9. Porém, aqui a nossa medida é feita com menor precisão. Então eu vou voltar para a escala de 1.2. Estava no 3, eu vou voltar para 1.2.
Então aqui no ponto 2 também dá para ver que dá entre o 0,8 e o entre o 0, aqui na outra escala já deu um valor um pouquinho diferente, por isso que é melhor usar a escala de 1.2 nessa experiência mesmo, experiência da lâmpada fluorescente. Agora aqui, ó, a corrente, né, tá dando um valor, né, entre 8 e 1, entre 0,8 e 1. Então se eu fizer 1 menos 0,8 dá 0,2, né? Então, e do 0,8 até o 0,1 tem 10 esquinas, ou seja, 10 divisões. Então eu faço 0,2 dividido por 10 divisões. Então cada divisão vale 0,02 amperes, né? Então aqui está no 0,8. 0,8, 0,82, 0,84, 86, 88, 0,9, 0,92, 0,94, 0,96 amperes é a corrente. Vamos focar um pouquinho melhor para dar para ver que a corrente aí dá 0,96 amperes. E agora, por último, nós temos o watímetro, né? O processo de medida de potência no watímetro, né? É muito simples. Se nós estivermos na escala de 120, né? Isso aqui eu acho que vale a pena até decorar. Se tiver na escala de 120, né? Multiplicar por 5, né? Que nem está indicado no aparelho. Tem uns aparelhos que tem indicação, ó, no 120 multiplique por 5, no 240 multiplique por 10, né? Mas como está aqui na escala de 120, teremos que multiplicar o valor lido por 5. Então é mais tranquilo a medida no watímetro. Se está aqui a medida está dando bem no 12, né? Porque do 0 ao 20 temos 20 divisões, então cada divisão vale 1, né? Que é 20 dividido por 20 dividido por 20 divisões. Aqui o ponteiro está marcando bem no 12. Foca no 12. Então no 12, fazendo 12 vezes 5, né? Que é o valor indicado aqui, nossa potência é 60 watts, né? Então assim, né, é a medida do watímetro. Lembrando, né, para não nos esquecermos da unidade de medida, né, o watímetro geralmente tem um W que indica watt, né? O amperímetro, né, começa com a letra A de amperes, né? Então às vezes para a pessoa não esquecer, e o voltímetro tem a letra V de volts, né? Também tem as indicações na própria experiência, né? E assim, né? Agora, se o watímetro estivesse na escala de 240, por exemplo, né? Teríamos que multiplicar por 10. Então vale a pena também decorar o watímetro na escala de 120, multiplica por 5. Na escala de 240, multiplicar por 10, né? E lembrar também que o watímetro ele nos dá a potência ativa, né? A potência ativa. A potência aparente é obtida em função da tensão que nós lermos vezes a corrente, né? Que é volt vezes ampere, unidade volt-ampere, que é a potência aparente, né? Que seria a hipotenusa do triângulo, né? E o watímetro daria a potência ativa, né? Seria o cateto, o cateto adjacente, né? Então com isso lembrando, foca ali. Tem um triângulo ali de potência.
onde tá indicando o P, né? Na parte de baixo, o S inclinado, e o Q lá, né? Que também é uma potência calculada, que é a potência reativa. Então, com isso, encerramos a nossa revisão.